pode usar um monte de métodos diferentes de valuation, os resultados não são muito diferentes. Eu vou dizer qual é o meu favorito. O meu favorito é o seguinte: eu trabalho com uma razão preço-lucro, mas eu não trabalho como tradicionalmente o pessoal usa lucro de um ano. Porque o lucro de um ano, quando a economia vai muito bem, está no final do ciclo econômico, no pico, a rentabilidade das empresas, em geral, está num nível, as margens estão num nível que não é sustentável na média do futuro do que vai acontecer. E ao contrário, quando a economia está lá embaixo, a lucratividade fica muito mais baixa do que ela vai ser na média do ciclo econômico. Para corrigir isso, eu trabalho com o preço dividido pelo lucro médio ao longo de cada ciclo econômico. Um ciclo econômico composto inicialmente da fase de baixa, a recessão anterior, e o crescimento da fase subsequente até onde ele for. Como o crescimento vai seguindo, essa média vai subindo. De qualquer forma, isso parece os resultados acabam ficando parecidos, ainda que a metodologia seja diferente, com os resultados do price earning do Shiller, do Cape Ratio. Onde eu quero chegar é o seguinte: últimos pós-real, valuation de bolsa no Brasil, em alguns momentos, usando essa técnica de valuation que está falando aqui, você comprava por 40% do preço, ou seja, você levava 2,5 e pagava 1, em outro você pagava 2 e levava meio. Hoje, a bolsa no Brasil não está nem cara nem barata pelo meu indicador. Agora, isso aqui é cíclico, né? Toda vez que fica caro, fica barato, depois fica caro. Ficou barato, ainda não chegou a ficar caro. Segundo ponto, isso é para o brasileiro. E para o gringo? Para o gringo você tem que levar em consideração o fator câmbio. Se você imaginar que a taxa de câmbio real, futura, vai ser parecida com o que ela foi no passado, eu peguei a média dos últimos 40 anos, aliás, nos últimos 40 anos isso valeu, ajustado pela inflação, levando em consideração os parceiros comerciais brasileiros, quanto valeu, em média, $1 no Brasil? R$ 3,25. Só que é um grande eletrocardiograma, vai muito para cima, vai muito para baixo, muito bem. Recentemente o dólar subiu mais um pouquinho com aumento de preocupação recessão global, ali estão médias mensais, por isso que não está faltando o dado mais recente aqui. Mas se a gente pegar no valor de dólar de hoje, está mais ou menos na faixa de 130. Em outras palavras, um gringo hoje compra 30, ajustando pelo câmbio, se a gente falar que o preço em real está perto da média, ele compra 30%, com desconto de 30% da média histórica. É uma barganha? Está de graça? Não, de graça não está. Mas se você for considerar o preço dos ativos no resto do mundo, que é o que eu coloquei aqui, aí passa a ser de graça. Isso aqui é o mesmo indicador, levando em consideração os Estados Unidos, com a vantagem que os dados lá têm dados disponíveis desde 1900. A bolsa hoje lá está 110% mais cara do que a média histórica. Os Estados Unidos é o caso mais extremo. Se eu for fazer isso no Japão, na Europa, não é tanto, mas também está bem acima da média histórica. Isso aqui é para falar o seguinte, gente: o Brasil, resolvendo-se 3 questões, tem tudo para receber uma entrada de investimentos importantes, externos. Primeira questão é: o mundo não pode entrar numa recessão agora, e esse é o risco que mais me preocupa. Se vocês quiserem, depois a gente pode entrar mais nessa questão, mas acho que não é o foco disso aqui. Se isso acontecer, a disponibilidade de capital, aversão a risco aumenta, a disponibilidade de capitais para mercados como o Brasil cai. A segunda é: o Bolsonaro precisa parar de brigar com todo mundo lá fora, porque não ajuda muito a gente querer atrair investidores. Qual é a estratégia toda? Bota a casa em ordem, isso está acontecendo. Apesar de toda a bagunça política que está acontecendo no Brasil, o fato é que a agenda econômica está avançando. É a reforma da Previdência, foi a MP da Liberdade Econômica, agora se fala já numa reforma administrativa que é absolutamente fundamental. A gente discute reforma tributária há mais de 20 anos. Para quem tiver curiosidade, eu publiquei nas minhas redes sociais um artigo do Roberto Campos, que tem mais de 20 anos, chamado O Manicômio Tributário Brasileiro e a Necessidade de Reformá-lo. Tem mais de 20 anos, um artigo dele na Folha. E dessa vez parece que vai. Qual eu também não sei. A bagunça é tão grande, você não sabe qual é o projeto. Mas qualquer um dos 3 é melhor do que a situação atual. Isso tudo para dizer o seguinte: se isso tudo acontecer, a gente continua avançando na agenda de melhora da economia. Ativos baratos. De novo, o Bolsonaro não comprar uma má vontade externa grande demais. E, por fim, não haver uma recessão, vai ter uma entrada, porque tudo que a bolsa subiu no Brasil foi só com dinheiro de brasileiro. No caso dos gringos, o que aconteceu foi o seguinte: eles tiraram quase 30 bilhões de reais. É verdade que
reaplicaram quase tudo nos IPOs. Tudo bem, em termos líquidos é quase zero, é uma pequena saída, 3 bilhões esse ano. Mas meu ponto é o seguinte, a Bolsa subiu sem nada de entrada do investidor local. Segundo, investimento de renda especificamente do mercado de previdência ainda é baixíssimo. Isso tudo só para falar o seguinte, vai ter muita trovoada e é bom vocês se acostumarem, porque era bacana você poder comprar um título de renda fixa que você sabe na largada que está muito acima da sua rentabilidade, da sua meta atuarial. Acabou. Agora, o que significa isso? A gente vai ter que se acostumar com volatilidade. E isso é uma coisa que o brasileiro não sabe, não está acostumado a lidar por uma razão tão simples. A nossa economia já era tão volátil que você queria, na aplicação financeira, aquele negócio de volatilidade. Porque não é só renda fixa, é pior. A gente ainda por cima é cultura do CDI, que é um negócio maluco. Então você tem um negócio que o teu passivo é de décadas e você está mensurando por um negócio com duration zero, duration que não existe. Está tudo torto aqui. Vai acabar. Eu acho que já acabou, mas cada vez vai ser menos real. E esse é exatamente, quando eu falo de ressignificar a Previdência, o recado final que eu queria deixar aqui. Para mim, isso passa por várias ressignificações. A primeira é o que é o papel da Previdência de uma forma mais ampla para uma população que vai viver mais. A segunda, qual é especificamente o papel da previdência privada quando a previdência pública não vai dar conta de todas essas necessidades. A terceira, a previdência privada do ponto de vista de alocação de ativos, como melhorar a rentabilidade. E a quarta, como fazer isso de forma realista, porque se a gente não fizer isso de forma realista, a gente vai incentivar uma tomada de risco excessiva, com taxas atuariais excessivamente altas, e isso vai dar problema. Diga-se de passagem, a parte boa que eu acho disso aqui é que a gente vai ver esse filme, a gente vai poder tomar as decisões no Brasil assistindo este filme lá fora, porque as metas atuariais excessivamente altas na Europa, no Japão, vão dar problema muito antes. A gente vai poder assistir o tamanho do estrago, ver o que vai acontecer e começar a corrigir aqui. Muito obrigado, tremendo prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente!